Paz do Senhor a todos, uma boa noite, amém? Louvado é o nome do Senhor. Graças te demos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui esta noite, que bom que estamos juntos aqui para cultuar o Senhor e ouvir uma palavra da parte de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração, porque o Senhor é bom. Amém? Vamos ler uma palavra da parte de Deus para os nossos corações antes de orarmos, que está em Salmos 12. Salmos capítulo 12. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós lermos e então orarmos. Louvado seja o Senhor. Salmos 12, diz assim a palavra do Senhor: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte, ó Senhor, todos os lábios bajuladores e língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Que é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do homem são palavras puras, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração e nos livrará para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Amém? Glória a Deus. Este salmo foi escrito por Davi, provavelmente na perseguição que ele estava sofrendo de Saul, e estava em volta de muita gente, de muitos homens que falavam soberbamente, pregavam mentira e falavam muitas mentiras. Então ele clama ao Senhor nesse salmo, e no Salmos, no verso 7, ele diz: sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrará para sempre. A gente bem sabe, irmãos, que estamos vivendo num tempo muito difícil sobre esta nação. A gente sabe que muita gente fala mentira sem ter remorso nenhum. Muita gente é mentiroso, muita gente coloca fake news, falando até da palavra do Senhor, blasfemando contra a palavra do Senhor. E isto, por momento, causa no nosso coração uma ira, uma certa raiva. Mas temos que confiar no Senhor e guardar nossa confiança nele e orar, porque o Senhor, no momento certo, Ele vai agir. Irmão, eu já ouvi, com certeza você também já ouviu, que Deus tem promessa para com essa nação, que Deus vai causar um avivamento nessa nação. E eu hoje, irmãos, eu fui, por curiosidade, ali naquele movimento que teve ali em frente ao exército, eu fui lá para apreciar, para ver, e no meio daquela multidão, irmãos, eu vi uma geração orando a Deus. No meio, eu vi uma multidão orando a Deus, e no meio daquela multidão ali, eu vi uma mulher do meu lado orando e chorando e clamando a Deus. Aquilo me emocionou de um ponto que eu também não me aguentei e comecei a chorar. Embora a igreja já sabe que eu sou um homem chorão, enquanto a palavra de Deus, quando se fala do amor de Jesus, e eu vi aquela mulher chorando, e eu me emocionei, orei, falei com Deus, e aparentemente parece que eu ouvi no meu coração a voz do Espírito Santo falar no meu coração, dizendo: é assim que se começa um avivamento. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente pensa que Deus saiu do controle, parece que o mal está avançando e o bem está recuando. Deus está no controle de todas as coisas.
E Ele sabe como trabalhar. Ele vê o amanhã, a gente não. Por conta disso, parece que o Espírito Santo falou no meu coração, assim começa um avivamento. Eu sei o que faço, eu sei o que estou fazendo no meio dessa nação. E no momento certo, aqueles que prevaleceram diante do Senhor, firme na palavra de Deus, confiante na palavra de Deus, vai ver a grande vitória e uma grande alegria no coração. A palavra de Deus diz, segundo Crônicas, no capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Clamar ao Senhor. Não é momento de nós recuar ou enfraquecer na fé e perder a confiança na oração. Não é momento, irmãos. Agora que é momento de nós darmos as mãos numa só fé, num só propósito, num só pensamento, exaltar o nome de Deus, porque Ele é digno de honra e de glória. Amém, queridos? Alegra o coração, porque eu e você somos pessoas escolhidas por Deus. Não fomos escolhidos por um presidente ou por uma autoridade, mas fomos escolhidas por uma autoridade infinitamente maior. Foi pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se colocar de pé. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós buscamos, Senhor, a tua presença e clamamos a Ti, Pai amado, para que o Senhor faça o que for de melhor na vida de cada irmão no meio desta nação. Ó Senhor, fala conosco. Espírito Santo, prepara o nosso coração para a Tua palavra através do Teu servo, que com certeza eu sei que o Senhor vai usar uma vez mais para falar o nosso coração. Não deixa, Pai, nós nos distrairmos, não deixa nós pensar no problema, não deixa nós pensar no amanhã, mas nós pensar em Ti agora, e confiar no Senhor agora, e confiar agora, e buscar o Senhor agora. Acrescenta em nosso coração a fé, a confiança em Ti. Perdoe a multidão dos nossos pecados, Senhor. Jogue, Senhor, todos os nossos pecados em momentos de fúria no mar do esquecimento, e que venhamos confiar em Ti, autor e consumador da nossa fé. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, oro, Pai amado, por esse ministério, por cada irmã, por cada irmão, por cada criança, cada jovem. Oro, Senhor, por cada departamento, em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que estão fraquinhos na fé, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a nos firmar na rocha verdadeira, que é o Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta, Pai amado, pessoas que têm espírito de ousadia para falar do Teu amor. Estamos vivendo momentos difíceis, Pai, onde pessoas perderam a fé e a confiança em Ti. Deus, em nome de Jesus, coloque em nosso coração confiança na Tua palavra. Eu oro por cada irmão que aqui está e aqueles que não puderam vir. Eu oro por aqueles que estão enfermos na sua casa, Senhor, visita e restaura. Oro, Senhor, pelo ministério de louvor. Abençoe, Deus, dê sabedoria, entendimento, e que dê, Senhor, o devido valor pelo chamado que o Senhor fez para com cada um deles. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por estarmos aqui, Pai. Muito obrigado. Abençoa-nos, nos une na fé. Em nome de Jesus, tem liberdade, Senhor, para fazer o que for de melhor nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Ministério de louvor com oportunidade. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, durante essa canção,
Jesus falou em meu coração e talvez alguns irmãos precisam disso, mas vamos sair do nosso lugar e vamos abraçar os irmãos que estão aqui? Dê um sorriso, um abraço de conforto. Eu acredito, tenho certeza que muitos aqui estamos precisando nos unir. Todos precisamos nos unir, mas tem alguém aqui que precisa de um abraço, de um sorriso, de uma palavra de conforto, amém? Há uma promessa que supera minhas falhas, e há uma voz que silencia o medo. Até meus erros e fracassos se tornarão em milagres, se tornarão em milagres. Só em ti sou curado, o teu toque me restaurou. Prometeste e eu sei que cumprirás. Na tormenta és a paz, teu amor não falhará. Prometeste e eu sei que cumprirás. E em cada etapa teu plano é imutável. Em cada instante cooperas pro meu bem. E Cristo, a rocha que não falha, teu reino é inabalável, teu reino é inabalável. Só em ti sou curado, o teu toque me restaurou. Prometeste e eu sei que cumprirás. Na tormenta és a paz, teu amor não falhará. Prometeste e eu sei que cumprirás. E só em ti sou curado, o teu toque me restaurou. Prometeste e eu sei que cumprirás. Na tormenta és a paz, teu amor não falhará. Prometeste e eu sei que cumprirás. Prometeste e eu sei que cumprirás. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Pai. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade
Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso, Jesus. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, Jesus. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. A paz do Senhor a todos. A igreja pode sentar, por gentileza. E vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 73. Salmo 73 é conhecido Salmo da família de Asaf. Todos acharam? Diz assim: certamente Deus é bom para Israel
e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois um dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo, eu sentia inveja. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberá com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Filho soberano, Senhor, o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém? Os Salmos 73, Asaf fala da prosperidade do ímpio. O assunto abordado nesses salmos é: por que, sendo Deus justo, permite que o ímpio prospere e o justo sofra e seja afligido? Por que existe aflição no mundo? Por que pessoas boas são afligidas? Por que pessoas boas passam por aflições e dificuldade? E por que pessoas más se dão bem? Conseguem conquistar tantas coisas e muitas vezes não são afligidos como os justos. Este salmo é uma espécie de comentário do livro de Jó. O livro de Jó é um livro que fala sobre um homem justo que passa por um tremendo sofrimento. E ele, o próprio Jó, questiona a Deus por que ele estava passando por aquilo. Esse salmo também traz uma sólida doutrina da imortalidade.
final, quando Asaf vê o final, o fim dos ímpios, a finitude das pessoas, ele nos mostra uma doutrina que realmente as coisas não acabam aqui. Ele vê que tem uma continuidade, tem um fim. Tem um dia que todas as coisas todos serão julgados e todos viverão uma eternidade perto ou longe de Deus. Em uma busca amarga e desesperada, Asaf recebe uma recompensa acima de toda expectativa. Toda a sua angústia, todas as suas dúvidas, no final ele recebe uma recompensa. Deus mostra algo para ele que não mostrou para muitas pessoas. Ele mostrou o final de todas as pessoas para Asaf. O Salmo de Asaf tem uma descoberta suprema a repartir com todas as pessoas, com todos nós. Porque muitos que escarnecem de Deus se tornam ricos. Por quê? Que muitos escarnecem de Deus se tornam ricos, desfrutam dos prazeres deste mundo. E muitos que são fiéis a Deus passam por dificuldades e ainda têm que suportar a disciplina de Deus. Ainda são disciplinados por Deus. Aqueles que são fiéis, Deus disciplina. Deus permite coisas ruins que aconteçam para discipliná-los. Por quê? E aqueles que são infiéis, Deus não disciplina. Eles vivem a vida lá vão ter, do jeito deles, e as coisas acontecem ao bel prazer deles. Jó expressa esse drama. O livro de Jó expressa esse drama. Por que ele tinha que passar por tudo aquilo? Porque Jó não sabia da conversa que Deus teve com Satanás e colocou Jó à prova ali. Jó não sabia dessa conversa, então ele passa por esse drama. Outro livro também que fala desse drama é o livro de Abacuque, que expressa a angústia de Abacuque. Abacuque começa assim, fala assim, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O livro de Abacuque tem duas queixas. Primeiro, ele se queixa a Deus, porque a injustiça estava acontecendo no meio do povo de Deus. Ele disse, como é que eu vou consigo olhar para tanta injustiça no meio do teu povo? Tantas pessoas oprimidas, passando por dificuldade. E Deus responde, não, fica tranquilo, Abacuque. Eu já estou preparando um castigo para esse povo. Eu vou mandar a Babilônia vir servir, eu vou mandar a Babilônia vir disciplinar vocês. E a Babilônia, daí Abacuque faz a segunda queixa, assim, como? Eu sei que nós estamos errados, mas você vai mandar um povo mais perverso para disciplinar nós? Ele reclama. Mas ele aceita, ele é assim, vou me colocar na torre de vigia e vou ver o que é que o Senhor vai fazer. E no final ele consegue entender todas as coisas, porque no final Deus também mostra o fim da Babilônia para Abacuque. Fica tranquilo, eles vão vir disciplinar vocês, mas o que é deles também está guardado para o final. Então ele faz aquela oração que todos conhecem, que ainda que a figueira não floresça, que ainda falte produto na vide, mesmo que falte malhada no curral, mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas são questionamentos, são angústia. Por que o mal prevalece muitas vezes nesta vida? Asaf expressa o seu conflito, por que o ímpio prospera e o justo é castigado? Vale a pena ser fiel a Deus? Tem algum proveito ser justo? Esse é o questionamento de Asaf. Vale a pena perseverar e acreditar naquilo que Deus falou? Mas o Salmo 73, ele começa assim, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Antes de expor o seu conflito, Asaf afirma a bondade de Deus. Antes dele começar a reclamar, por que acontece isso, por que acontece aquilo, ele afirma, não, Deus é bom. Eu tenho certeza que Deus é bom, mas agora eu vou começar a escrever o que é que eu sinto, o que é que está passando no meu coração.
E aí ele começa a fazer um contraste entre o ímpio e o justo. E eu quero que vocês entendam aqui que quando eu falar de ímpio e justo, eu não estou dizendo que o ímpio são aqueles que votaram no Lula, tá? Por seu coração endurecer e você não receber a mensagem. Não é isso. Tem muitas pessoas que votaram no Lula, que eu amo de coração, e são pessoas que eu respeito muito, e não é porque eles votaram no Lula que eles vão perder esse respeito e vão perder a admiração que eu tenho por eles e o amor que eu tenho por eles. E vou falar a verdade, são pessoas muito melhores do que pessoas que votaram no Bolsonaro, tá? Porque tem pessoas ímpias que votaram no Bolsonaro também, perversas, que estão no meio desses conflitos aí só para bagunçar as coisas. Eles não estão nem aí, eles querem ver a coisa pegar fogo. Estão nem preocupados com família, com os valores de Deus, nada. E tem pessoas que votaram no Lula, que realmente respeitam os valores de Deus, que era a coisa certa, mas só que tomaram a decisão, é uma democracia. E a gente tem que respeitar a decisão de todo mundo. Essas pessoas não são nossos inimigos, não são os ímpios que a gente tem que agredir com palavras e ofender, porque daqui a pouco sair a poeira baixa e a gente vai ficar com inimizades para nossas vidas, perder, de repente, uma amizade tão boa que a gente tem, pessoas que a gente se dá tão bem, por causa de um conflito que pode gerar um grande desentendimento na nossa vida. Quando estivermos com dúvida dos mistérios da vida, jamais devemos duvidar das promessas e da bondade de Deus. Jamais. Porque dúvidas vão vir sobre esses mistérios da vida, coisas que a gente entende, mas uma coisa que a gente jamais deve duvidar é da bondade de Deus. Porque certamente Deus é bom com o seu povo. As dúvidas vão vir, os conflitos vão acontecer, vai ter mistérios, uma agenda de Deus que a gente não conhece. A gente conhece a lei da semeadura, a gente conhece várias coisas reveladas por Deus, mas tem mistérios que são de Deus. E tem hora que a gente não vai entender essas coisas. Mas mesmo não entendendo, mesmo vendo a dúvida, mesmo vendo o conflito, a gente tem que lembrar, não, Deus é bom. Deus está no controle. Mesmo que eu não esteja entendendo algumas coisas. Charles Spurgeon diz que devemos orar assim, ó. Meu Deus, por mais desorientado e confuso que eu esteja, nunca permitas que eu pense mal do Senhor. Se eu não entendo, nunca permitas que eu deixe de crer no Senhor. Desorientado, se eu não esteja entendendo, mas nunca me permita que eu pense mal do Senhor e deixe de crer no Senhor, deixe de crer que o Senhor é bom e que os planos que o Senhor tem para nós são planos de paz e não de guerra. Não deixe que a sua mente fique confusa e arranque o caráter de Deus da sua vida. Faça desconfigurar o caráter de Deus. O versículo 2, ele diz assim, ó, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Versículo 3, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Em primeiro lugar, Asaf invejou as pessoas pelos que elas possuíam, sem olhar para os que elas eram diante de Deus. É um perigo você olhar para uma pessoa e invejar por aquilo que ela tem. Sem olhar, qual é essa vida dessa pessoa diante de Deus? É uma pessoa temente a Deus? Porque se não é, tudo aquilo que ela tem é nada. Porque tudo sem Deus é nada. E nada sem Deus é tudo. É tudo para nós. É lamentável que um herdeiro do céu tenha que confessar que tinha inveja. Lamentável ver o Asaf, que era um homem de Deus, um herdeiro dos céus, ter inveja, lamentar por inveja. Mas mais lamentável ainda é a inveja de um ímpio. É a inveja de uma pessoa que não quer nada com Deus. É lamentável ter inveja do Luciano e assim, pá, como eu queria pregar como o Luciano, ter a vida que o Luciano tem. É lamentável eu ter inveja disso. Porque cada um tem um dom e Deus usa cada um como quer. Ele vai me usar do meu jeito, Luciano do jeito dele, Toninho do jeito dele, e cada um aqui ele vai usar do seu jeito, da maneira que ele quer. A gente não deve ter inveja disso. Mas pior do que ter inveja disso é ter inveja de um perverso lá do mundo.
que tem o seu belo carro, sua bela casa, e você olhar e invejar as coisas que ele tem. E Asaf teve inveja justamente dessas pessoas que não queriam nada com Deus, que não tinham uma vida com Deus. Ele olhou e... Por que essas pessoas se dão bem? Será que realmente vale a pena continuar andando com Deus, servindo a Deus? Quando Asaf avaliou a vida dele apenas pelas coisas externas, viu que estava em desvantagem com os perversos. Quando olha só para as coisas externas, para as coisas materiais, ele diz: estou em desvantagem com esse pessoal. Porque dá tudo certo para eles, para mim as coisas não estão bem certas. Esse cara tem uma casa aqui, tem mais outra casa lá na praia, tem outra casa lá, e eu ainda vivo de aluguel. Quando ele olhou as coisas externas, ele não conseguiu olhar para dentro de si, para ver o que ele tinha dele, o que Deus revelou para ele, e o evangelho revelado no seu coração, a vida que ele tinha com Deus. Ele achou que estava em desvantagem, mas não entendia. Porque quando a gente olha para fora, a gente não vê o grande tesouro que Deus já colocou dentro de nós. O fato de Deus, o Espírito Santo, ter revelado essa verdade no seu coração, isso não tem preço, nada nesse mundo vale. A sua alma conectada com o Espírito Santo vale mais do que o mundo inteiro. Você entende isso? Que vale mais do que todos os reinos da terra. Se prostrar diante de Deus vale mais do que se prostrar diante do diabo, mesmo tendo todos os reinos da terra. Quando ele começou a olhar a vida com egoísmo, ele se sentiu injustiçado. Porque quando você começa a olhar as coisas com egoísmo, a cobiçar as coisas, você se sente injustiçado. Você olha e pensa: por que eu não tenho isso? Por que ele tem e eu não tenho? O egoísmo faz isso. Arranca o reino de Deus do nosso coração, das verdades absolutas e eternas que Deus colocou em nossos corações. Quando os homens duvidam da justiça de Deus, a própria integridade deles começa a vacilar. Quando eu começo a duvidar que Deus é justo, que realmente por que está acontecendo isso, Deus não está sendo justo, a minha integridade começa a vacilar. Eu começo a querer ser igual ao ímpio. Eu começo a querer cobiçar as coisas dele, os métodos que ele usou para alcançar tal coisa, e a minha integridade pode vacilar diante de Deus. Versículo 4 e 5. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como outros homens. Em segundo lugar, Asaf olhou para a saúde física e emocional dos ímpios, em contraste com a aflição dos justos. Ele começou a fazer comparação. Por que aquela pessoa não serve a Deus e é saudável? Por que aquela pessoa não serve a Deus e emocionalmente parece que está sempre feliz? E eu sirvo a Deus e sempre estou cometido com alguma doença. Emocionalmente, às vezes, passo por aflições. Asaf esqueceu que as aparências enganam. Asaf esqueceu que ele podia estar olhando para aquelas pessoas e exteriormente elas poderiam estar felizes, mas dentro delas, com certeza, existia um vazio. Sabe aquele jovem rico que tinha tudo? E Jesus disse: falta alguma coisa, vende tudo isso aí. Não quer ir para a eternidade? Desapega dessas coisas. As aparências enganam. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Asaf precisava olhar para essas coisas com os olhos de Deus. Enquanto ele estivesse olhando com os seus olhos, ele não poderia entender essas coisas. E com certeza ele ia continuar murmurando à mercê dessas coisas. As aflições não é necessariamente um sinal de desfavor de Deus, sabe? Não é. Não é um sinal de desfavor de Deus. As aflições não querem dizer isso. Como se a mão de Deus estivesse pesando sobre a pessoa. Sabia que a mão de Deus não pesa sobre as pessoas? A mão de Deus, ela vem só com auxílio. Sabe quando é que as coisas começam a pesar sobre as pessoas? Não é quando a mão de Deus pesa, é quando Deus tira a mão dele. Porque se Deus tirar a mão, acabou-se. Não é isso que o Romanos fala? Deus entregou, Deus tirou a mão, entregou eles às paixões infames, entregou eles aos desejos da carne. Não é porque a mão de Deus está pesando.
É porque muitas coisas Deus permite em nossas vidas. Nós vivemos num mundo em decadência e que a morte está rondando a todo momento. Existem enfermidades, existem doenças. Mas a gente que tem Deus no coração, a gente sabe que no mundo nós vamos ter aflições, mas nós temos um ânimo dentro de nós, que o Espírito Santo colocou, que faz a gente ser feliz, apesar de tudo isso. E tem que trazer alegria aos nossos corações. João capítulo 9, 1 diz assim: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Sabia que você pode estar passando por uma aflição para a obra de Deus se manifestar na sua vida através do seu testemunho? E você pode murmurar e perder a oportunidade de manifestar a glória de Deus. Estou passando por isso, mas eu estou firme, glorificando a Deus. Porque se Deus permitiu, eu sei que Deus está no controle. Hebreus 12, 7. Suportem as dificuldades, recebam-os como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Receba essas coisas como disciplina de Deus em suas vidas. O que Deus está querendo me ensinar? Por que Ele permitiu que eu passasse por essa aflição? Por que Ele permitiu que isso acontecesse na minha vida? Será que Deus quer me ensinar alguma coisa? Está querendo me disciplinar, me mostrar alguma coisa, me levar para um lugar onde eu não cheguei ainda? Ele quer me levar para este lugar. Versículo 6 do Salmo 73, Asaf continua: por isso o orgulho lhes serve de colar, ele falando dos ímpios, e eles se vestem de violência. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Ele olha, o povo de Deus estava se voltando para essas pessoas, bebendo das suas palavras, bebendo dos seus conselhos, se voltando para os ímpios. Isso aqui está falando de idolatria, se voltando para os deuses deles, porque eles olhavam, eles estão bem, com certeza os deuses deles são mais poderosos, os deuses deles não falham, e foram dando as costas para Deus. Certamente me foi inútil me prostrar diante de Deus, certamente me foi inútil me manter puro diante da lei de Deus. Em terceiro lugar, Asaf olhou para a carnalidade dos ímpios, em contraste com a pureza dos justos. Ele olhou para a carnalidade, para aquilo que ele podia ver, para aquilo que ele podia sentir, e não conseguiu enxergar a pureza do justo. Se você ficar olhando pela janela da tentação, avaliando a vida só pelas aparências, você também vai pisar em um terreno escorregadio. Escorregadio. Quantos já desistiram de ter um coração puro? Porque começaram a olhar para a prosperidade dos ímpios? Começaram a olhar por conselho dos ímpios? Quantos deixaram de ter um coração puro? Quantos já desistiram de ter as mãos inocentes? Porque começaram a participar das mesmas coisas que os ímpios participavam, para alcançar as coisas do mesmo modo que os ímpios alcançavam, e foram sujando suas mãos. No versículo 8, ele diz assim: eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca blasfemam contra os céus, e com a língua se apossam da terra. Se eu tivesse dito, falarei como eles, blasfemarei contra eles, contra Deus, teria traído teus filhos. Em quarto lugar, ele olhou para as blasfêmias dos ímpios, em contraste com a linguagem santa dos justos. A linguagem santa dos justos. Ele começou a olhar para aquilo que eles falavam.
olhar para aqueles que eles falavam, e apesar de eles estar falando aquelas coisas, eles não eram punidos por Deus. Apesar de eles continuarem blasfemando, falando injúrias, e eles continuavam a prosperar, e ele olhou assim: que adianta tirar lábios puros diante disso? Asaf entendeu que as coisas que passam pelo nosso coração, que não devem ser compartilhadas, para não se tornarem um laços para os outros. Se eu tivesse dito, falarei como eles, passou coisas pelo coração dele que ele teve coragem de falar. Isso que ele estava meditando entre ele e Deus. Mas se eu tivesse compartilhado isso para as outras pessoas, seriam laços para eles, porque com certeza eram uma pessoa que as pessoas respeitavam. Era um homem de Deus que as pessoas tinham referência. E quando ele começou a meditar isso no coração dele, assim: ainda bem que eu não falei isso para as pessoas. Ainda bem que eu não falei aquilo que estava passando no meu coração. Ainda bem que eu falei que eu não estava com inveja dos ímpios. Ainda bem, porque senão seria um laço para os outros. Cuidado com aquilo que passa no seu coração. Coloque diante de Deus. Ah, mas eu tenho vergonha de pensar isso e falar para Deus. Não tem problema, Ele já sabe que está no seu coração. Não tenha vergonha de expor o seu coração para Deus. Ele sabe o que está aí. Porque quando você está expondo o seu coração, você está reconhecendo. Você está se examinando a si mesmo. Examine seu coração em vez de realmente, é isso que eu estou pensando, Senhor. Tira isso do meu coração. Olha, eu estou sentindo inveja dos caras. Eu estou olhando para eles e estou desejando as mesmas coisas que eles têm. Estou querendo viver do mesmo modo que eles vivem. Versículo 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Em quinto lugar, Asaf olhou para a prosperidade do ímpio em contraste com a aprovação dos justos. Porque o ímpio não é aprovado. Porque ele já está reprovado. Mas nós que somos eleitos, somos escolhidos por Deus, Deus tem que nos provar. Para que a gente cresça na graça e no conhecimento de Deus. Ele tem que nos provar para a gente ir amadurecendo, porque nós nascemos de novo. E se Ele não nos provar, a gente vai sempre estar pensando como menino. Mas nós crescemos, as provações fazem a gente crescer. Chega uma hora que a gente não pensa mais como menino. Porque a gente cresce, agora a gente é homem, maduro, a gente pensa como um homem maduro, como uma mulher madura. E as provações de Deus vêm para isso. Asaf entra em crise quando compara a qualidade de vida dele com a do ímpio, pois parece que o ímpio é mais feliz do que ele. É triste, irmão, ver um herdeiro do reino de Deus olhar por ímpio, invejar a felicidade deles, uma felicidade passageira. É triste a gente ver um herdeiro dos céus conversar com um ímpio e ele ficar ali despejando uma vida de amargura, de tristeza, e aquele que está caminhando para o céu feliz da vida, porque está alegre com as coisas passageiras, e aquele que tem as coisas eternas dentro do seu coração, morto de tristeza, só reclamando das suas doenças, reclamando da sua fraqueza, reclamando de tudo. Quando nós era para estar feliz da vida, para mostrar para ele que nós seguimos Deus, que nós somos felizes, nós temos a vida eterna. Para que eles possam olhar realmente, essas pessoas são felizes. Por que eles são felizes? Pô, eles não têm casa própria, eles não têm um carro bom, mas por que eles são felizes? E a gente possa glorificar, porque Deus vive em mim. Eu tenho uma certeza no meu coração, que Deus tem algo preparado para mim, algo muito melhor do que tudo que esse mundo tem para oferecer. Algo muito melhor do que esse mundo tem para oferecer. Deus tem uma morada preparada para cada um de nós. Não compare a sua qualidade de vida com a qualidade de vida do ímpio. Porque a sua qualidade de vida é 1000 vezes melhor do que a dele.
por mais bens que eles tenham, por mais dinheiro que ele tenha, por mais saúde que ele tenha, eles nunca vão ter nunca pode ter uma qualidade de vida igual à nossa. Nunca. No versículo 15 ele diz assim, ó, se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos, mas para mim, bom é estar perto de Deus, filho do soberano Senhor, meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Asaf agora sai da janela da tentação, entrou na casa de Deus, e ali seus olhos foram abertos. Os olhos deles foram abertos. Ele até que eu entrei na casa do Senhor, e os meus olhos se abriram. O egoísmo, a inveja tinham fechado os meus olhos. E Deus abriu os meus olhos espirituais. Se eu tivesse dito no versículo 15, falarei como eles teriam traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Asaf deixou de lado o egoísmo da idolatria para olhar para a vida com os olhos de Deus. Mas primeiro ele refreou sua língua. Se eu tivesse dito, falarei como eles. Não, mas eu não disse. Eu refreiei a minha língua. Eu tinha coisas para falar. Eu ia murmurar, eu ia blasfemar. Mas para aí eu não posso falar isso. Primeiro ele refreou sua língua. Depois ele sondou seu coração. Aquilo que estava no coração, ele não deixou sair para fora. Porque a tentação, ela começa aqui. E se você der vazão para isso, ela vem para cá. E depois daqui, se você não sondar o seu coração, dizer, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algo impuro. Aquilo sai para fora, e quando sai pela sua boca. E você pode destruir as pessoas à sua volta. Pode destruir sua família, pode destruir tantas coisas, porque uma língua ela pode ser tão pequena, mas ela pode incendiar uma família inteira, uma casa inteira. Primeiro ele refreou sua língua, depois ele sondou seu coração, ele reconheceu. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Ele reconheceu que as coisas estavam difíceis para ele. Senhor, está difícil de eu entender isso. Está difícil eu entender a prosperidade do ímpio. Está difícil eu entender por que eles se dão bem. Está difícil eu entender por que o julgamento deles está demorando a vir. Está difícil eu entender por que eu te sirvo, eu faço as coisas tudo certinho e as coisas muitas vezes não dão certo para mim. Muitas vezes eu sou cometido por uma doença, muitas vezes eu tenho perda em minhas vidas que eu não esperava que isso acontecesse, mas aconteceu. Está difícil eu entender essas coisas, Senhor. Então ele se humilhou diante de Deus, reconheceu que ele não sabia todas as coisas. Ele entendeu que conhecia Deus apenas de ouvir falar. Algumas coisas eu não entendo, Senhor. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Versículo 20. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Até que eu entendi que esta vida é finita. Até que eu entendi que isso aqui não é para sempre. Até que eu entendi que vai ter um dia e que todo joelho se dobrará diante de Deus. Até que eu entendi que vale a pena continuar sendo fiel. Até que eu entendi, vale a pena continuar buscando o reino de Deus e a sua justiça. Até que eu entendi que por mais difícil que pareça estar, vale a pena continuar acreditando nas promessas de Deus, no amor de Deus. Até que eu entendi que a vida deles é um desespero. Até que eu entendi que eles estão cegos. Até que um dia eu entendi que eles vão estar diante de Deus e vão prestar conta de tudo aquilo que eles estão fazendo. De todo o mal que eles estão desejando para os outros, de todo o mal que eles estão tramando. Até que eu entendi essas coisas. Asaf entrou na casa de Deus para olhar para a vida,
como Deus vê a vida. Você tem olhado para a vida, para as circunstâncias, como Deus está olhando as coisas? Porque se você olhar conforme a sua vontade, você vai duvidar do amor de Deus. Mas se você olhar conforme a vontade de Deus, você vai ver que a coisa é agradável e perfeita. A coisa não é tão desagradável assim, a coisa é perfeita. Ir à casa de Deus foi o começo da sua libertação e da sua cura. Porque Deus dissipa as nossas trevas. Deus foi dissipando as trevas da mente que estavam na mente de Asaf. E quando vamos à casa de Deus, descobrimos que pessoas que enfrentam os mesmos problemas que nós, ou maiores, então estão encontrando resposta, e isso nos cura. Quando você vem na igreja, você vê que tem pessoas aqui, você chega com um problema, você vê que tem pessoas que têm um problema igual ao seu, ou talvez maior do que o seu, mas aquela pessoa está conseguindo achar respostas para os seus problemas. Ela está conseguindo vencer as suas tentações, ela está conseguindo caminhar, e você olha, pô, essa pessoa está sendo curada, então eu também posso ser curado. Essa pessoa está abrindo o entendimento dela, então eu também posso abrir o meu entendimento. Essa pessoa é tão falha como eu, mas ela está conseguindo, então se ela está conseguindo, eu também vou conseguir. Então quando ele chega na casa de Deus, Deus começa a abrir o entendimento dele. Até que eu entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Não é esquecer o problema, é receber entendimento. Não é vir para cá, então todos os meus problemas vão sair, todas as minhas dificuldades vão sumir, então eu vou esquecer de tudo. Não, não é nada disso. É que você começa a ter um entendimento sobre aquilo. Você começa a ter um entendimento maior sobre as suas aflições, sobre as angústias, as suas dúvidas, as suas dificuldades. Deus vai abrindo o seu entendimento e você começa a entender essas coisas que antes você não entendia. E você começa a valorizar a sua vida como ela é. Você começa a entender que a minha vida é assim, por mais que eu não tenha isso, não tenha aquilo, mas agora Deus está comigo. Eu tenho algo valioso comigo, Deus está caminhando comigo, Deus está comigo. As pessoas hoje buscam respostas em tantas coisas, buscam resposta na bebida, buscam resposta nas drogas, buscam respostas em seitas, buscam resposta em autoajuda, buscam resposta em tantas coisas. Mas Deus abre o entendimento para compreender todas as coisas. Só Deus pode abrir o nosso entendimento para entender todas as coisas. Asaf só olhava para a prosperidade dos ímpios, mas não para o fim deles. Não para o fim. Ele não conseguia enxergar o fim deles. E como ele não conseguia enxergar o fim deles, ele não conseguia enxergar o fim dele também. Mas quando ele conseguia enxergar o fim, ele assim, quase que eu vacilei, quase que eu me desviei, cara, do caminho, cara. Mas quando eu olhei o fim desse caminho, eu vi que tinha uma luz, tinha esperança. Era um caminho estreito, eu sei, estava difícil, a porta era estreita, mas quando a porta se abriu, Jesus estava me esperando do outro lado da porta. E eles estavam caminhando por caminhos largos, mas quando eu vi, era caminho que estava levando eles para a perdição, e Deus me mostrou o fim deles. E quando eu vi o fim deles, eu assim, meu Deus. Em pensar que eu cobicei essas coisas, em pensar que eu invejei isso deles. E eu estava no lugar certo, no caminho certo. E quase que eu me desvio por causa da prosperidade deles, por causa da riqueza deles, por causa daquilo que eles tinham. O ponto de vista de Asaf sobre o problema mudou quando considerou não as circunstâncias ao seu redor, mas o destino diante dele. Pois percebeu que aquilo que observou na vida dos ímpios que prosperam não é a imagem verdadeira, mas apenas uma simulação. Não era a realidade, não era a verdade aquilo. A prosperidade deles era uma mentira, a alegria deles era uma mentira, era como se fosse uma simulação, não era real.
Mas a vida dele, sim, com Deus, era uma vida real. Ele olhou e viu, não, isso aqui é uma verdade. Isso aqui é uma realidade. O fim disso que eu estou vivendo é muito melhor do que aquilo que eles estão vivendo. No santuário de Deus, Asaf percebeu que a dificuldade estava nele mesmo. A dificuldade estava nele em enxergar essas realidades. Ele olhou e a dificuldade era eu. Eu estava enxergando com os meus olhos, mas Deus me abriu os olhos deles, agora eu estou enxergando com os olhos do Espírito Santo, com os olhos de Cristo, e eu estou vendo as coisas como realmente são. Eu estou enxergando coisas que eu não enxergava antes. Asaf tem 2 novos entendimentos. Primeiro, acerca dos ímpios. O primeiro entendimento que ele teve foi acerca dos ímpios. Os ímpios têm uma aparente segurança. Ele olhou, a segurança deles é aparente. Como Charles Spurgeon dizia, eles caminham como se caminhassem em cima de casca de ovos. O chão que ele pisa são casca de ovos, a qualquer momento pode quebrar e eles cair. Deus os põe em lugares escorregadios. Isso aí que eles estão vivendo parece felicidade, parece que eles estão felizes. Mas é um lugar escorregadio aquele dali, cara. Parece que é bom, parece que é um caminho que leva para a vida, mas são caminhos que levam para a morte. Ele olhou e viu, eles estão quase escorregando. Ele olhou e viu eles andando na beira de um abismo. Felizes da vida, uma falsa felicidade, uma falsa prosperidade. Ele assim, mas Deus permitiu que eles andassem nesses lugares escorregadios. Deus os põe em lugares escorregadios. Asaf percebe que a situação dos ímpios é desesperadora. Ele olha, mas é desesperadora a situação deles. Não é fácil, olha que situação difícil que eles estão vivendo. Segundo, Asaf tem um entendimento acerca de Deus. Asaf chegou a pensar que Deus era injusto. Ele chegou a pensar que Deus não era justo. Porque acontecia coisas boas para os ímpios, e para aqueles que estavam servindo a Deus, muitas vezes não aconteciam, passavam por aflições, provações. Ele chegou a pensar que Deus era injusto. Agora Asaf reconhece que não há nada fora do controle de Deus. Ele olha e diz, Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle sobre a minha vida, não perdeu o controle sobre a vida dos ímpios. Deus tem o controle de tudo. Então, por que Deus permite o ímpio prosperar? Versículo 20. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Ele assim, parece que Deus está dormindo, né? Ele usa um Fismo. É uma palavra que eu fiquei de olhar no dicionário para ver o que era, mas é uma ilustração, sei lá, agora não lembro. Porque Deus não dorme. Assim, quando tu te levantares, Senhor, como se Deus estivesse olhando para aquela, estivesse dormindo e não estivesse vendo a injustiça do ímpio. É como se Deus estivesse dormindo. Ele assim, quando tu te levantares, Senhor, como se Deus estivesse dormindo, mas Deus não dorme. Deus está vendo todas as coisas. Porque às vezes a gente olha assim, quando você vê algo triste, você não diz assim, meu Deus. Sabe por que você diz isso? Porque você pensa assim, o Senhor não está vendo isso. Por que deixou isso acontecer? Por que deixou essa catástrofe acontecer? Por que deixou essa desgraça acontecer? Não está vendo isso? Está dormindo? Deus nem sempre ajusta as contas no mesmo dia. O ajuste nem sempre é hoje. Tem coisas que Deus ajusta hoje, sabia? Tem coisas que Deus vem e Ele ajusta hoje. Tem coisas que Deus interfere na hora. Já aconteceu coisas na minha vida que eu percebi que Deus veio na hora e interferiu. Tem coisas que Ele não interfere. Tem injustiça que Deus não bota a mão, Ele deixa correr aquilo dali. Mas tem coisas que acontecem que a gente veja que Deus interfere. Ele dá corda ao homem e entrega-o a si mesmo.
Mas um dia Deus despertará, e a ruína do ímpio será repentina e completa. Um dia ele vai despertar. É o dia do grande juízo de Deus. E vai ser a ruína daqueles que blasfemaram contra Deus. Daqueles que perseguiram o povo de Deus. Vai ser a ruína, irmão. Pode ter certeza. Então fique tranquilo. Deus não está dormindo. Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Deus apenas vai dando corda. Ele vai dando corda. Vai permitindo. Mas vai ter um dia. Eu tenho certeza disso. Que ele vai se levantar. E todos vão se dobrar diante dele. Quando Asaf entrou na casa de Deus, descobriu que o seu verdadeiro problema não eram os ímpios, mas ele mesmo. Não eram as circunstâncias, mas seus sentimentos. Pois invejava, pois a inveja e o ressentimento haviam cegado seus olhos. Ele viu que o problema era a inveja que ele estava sentindo e o ressentimento que ele estava sentindo por causa daquilo que acontecia com os ímpios. Asaf olhou para si mesmo com humildade. Isso foi o resultado de ter corrigido seu pensamento. Uma coisa que nós somos rasos no nosso autoexame. Quando Paulo fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Nós somos bons para examinar os outros. Nós somos bons para examinar a vida dos outros. Mas a nós mesmos, se nós nos examinássemos com mais profundidade, nós veríamos o quanto nós poderíamos ser melhor. O quanto nós poderíamos mudar a nossa visão, entender mais um pouco de Deus e mais sobre nós mesmos. Nós precisamos ser mais profundo no nosso autoexame. Somos tolerantes com os nossos próprios pecados, mas intolerantes com os pecados dos outros. Somos intolerantes com nós mesmos. Se nós fôssemos mais intolerantes com nós mesmos, com certeza nós melhoraríamos muito mais. Há pouca tristeza pelo pecado, sabia? Pouca tristeza. Nos entristecemos muito diante do pecado. Nós era para ser mais tristes quando olhássemos para o pecado. A única coisa que poderia nos trazer tristeza era o pecado. E há pouca evidência de verdadeiro arrependimento no meio da igreja. Muita pouca evidência. Asaf descobriu que estava se tornando um animal irracional. Ele assim, eu estava me tornando um animal já. Quando eu comecei a olhar para a prosperidade do ímpio e invejar aquilo ali, eu estava me tornando igual a eles. Ou seja, um animal irracional. Porque é assim que são aqueles que, infelizmente, não se voltam para Deus. Versículo 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustenta. Asaf descobriu a graça salvadora de Deus. Deus impediu Asaf de cair. Impediu. Asaf só não caiu porque Deus impediu. Não foi a força de Asaf, mas porque Deus deu entendimento para ele, abriu os olhos dele e fez com que ele se voltasse novamente para Deus. Porque se Deus não intervisse, irmão, se Deus não intervir na nossa vida, amanhã todos nós caímos, sabia? Se Deus tirar a sua mão, amanhã todos nós se desviamos. Mas ele entendeu a graça salvadora de Deus. Versículo 24, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Asaf descobriu a graça sustentadora de Deus. Asaf fala da perseverança dos santos. O Deus que nos salva é o mesmo Deus que assegura a nossa salvação. Você pensa que é você que assegura a sua salvação? Não, é Deus. Ele diz, tu me diriges com o teu conselho. Ele está sempre nos aconselhando. O Espírito Santo é que segura a nossa salvação. É nos aconselhando todo dia. E depois, Ele nos receberá com honra. É Ele que garante a nossa salvação. Versículo 25. A quem tem no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf descobriu
A graça guardadora de Deus. Ele tem Deus em sua jornada na terra e tem Deus como herança eterna no céu. A graça de um Deus que nos guarda. Um Deus que nos guarda aqui na terra e nos espera no céu. A presença de Deus. Versículo 27 e 28 para terminar. E os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Filho do Senhor, filho do soberano Senhor, o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Asaf agora faz um contraste entre o ímpio e ele. Quem é o rico? Quem é o verdadeiro rico agora? Quem é o verdadeiro próspero? Quem é que está em vantagem agora? Quando Deus abre a mente dele, coloca entendimento nele, ele olha assim, eu realmente sou o verdadeiro rico. Eu tenho toda a riqueza dentro de mim. Eu estou em vantagem. Eu tenho esperança. Eles estão em desespero. Porque é isso que faz uma mente renovada em Cristo Jesus. Você começa a enxergar com os olhos de Deus. E concluo com o versículo 1, que era para ser o último versículo desse salmo. Certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Ele é bom. Não desanime. Ele não perdeu o controle. Ele tem o controle de todas as coisas. Quando Jesus estava diante de Pilatos, ele diz assim, fala que eu tenho o poder de te matar e te soltar. Ele disse, nenhum poder tu teria se do alto não te fosse dado. Nenhum poder ele teria. Jesus nunca perdeu o controle das coisas. Enquanto os homens levavam ele de um tribunal para o outro, ele sempre manteve o controle de todas as coisas. Porque ele disse que ninguém ia tirar a vida dele. Ele a daria por amor de nós. Ele vai assegurar a perseverança dos santos. Confie nele e acredite que ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Vamos nos colocar de pé? Domingo nós temos a nossa ceia do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos elegeu, Senhor. Colocou essa revelação no nosso coração e abriu os nossos olhos, Senhor, para que nós não caíssemos mais na tentação desse mundo, Pai. Que as riquezas não viessem mais a roubar o reino de Deus que o Senhor colocou dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque assim como Asaf, um dia nós entramos na sua casa e ali o Senhor nos mostrou a finitude de todas as coisas. Nos mostrou que um dia esta vida vai ter um fim. Mas aqueles que confiarem no Senhor irão permanecer para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor não nos deixar confuso, não nos deixar com dúvida e encher o nosso coração de alegria. Que as pessoas possam olhar para nós e ver uma paz que excede todo entendimento, Senhor. Uma alegria, não uma alegria desse mundo, mas uma alegria do Espírito Santo em nós. Uma paz, um controle, sabendo que o Senhor está com as suas mãos estendidas, segurando em nossas mãos. E o Senhor vai nos conservar até aquele dia, Senhor. O Senhor vai conservar a nossa salvação. Nós cremos nisso. E aí, para isso que nós vamos viver. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. À vista de tudo isso que está acontecendo, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um controle de tudo. Protege as famílias que estão no meio desses conflitos, Senhor. Protege os teus filhos que estão lá, Senhor.
de todo o mal, de toda a maldade, ó Pai. E ajuda-nos, Senhor, a continuar orando, Senhor. Nunca perder a fé e a esperança. Porque nós sabemos do fim de todas as coisas. O Senhor já revelou na sua palavra. E o Senhor falou que aqueles que perseverarem até o fim, o Senhor tem algo maravilhoso preparado para todos nós. Então possamos caminhar, Senhor, nesta vida, acreditando que o Senhor interfere sim na história, o Senhor tem as suas mãos na história e o Senhor continua escrevendo a nossa história. E nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Então, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Entregamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. As nossas famílias, entregamos as nossas dúvidas, as nossas enfermidades e Te pedimos, Senhor, cuida de nós, nos protege. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus Deus abençoe a vida de todos.